Olha só, a gente não tem tempo a perder nesse vídeo aqui. Saiu ontem uma declaração do CEO do Fiverr, um dos maiores sites de freela do mundo, onde ele alertou todos os funcionários do Fiverr a se especializarem em IA, porque provavelmente se eles não fizerem isso, eles vão perder os próprios empregos. E ele mesmo falou que ele vai perder o próprio emprego. Então, vamos já para a tela aqui para a gente ver o Twitter do o e-mail que ele mandou para os funcionários. Eu tô aqui nessa conta, para quem utiliza o Twitter, eu acho que todo mundo tem que seguir esse cara aqui, o Chab. Ele é um dos caras de IA, assim, que mais vale a pena seguir, porque ele traz informações apuradas, ele tem bastante network na área, então sigam ele, é um cara muito bom. Se você sabe inglês, você vai se diferenciar muito. Então ele mandou aqui, é, Uou, eu realmente gostei da honestidade do Mika Kaufman. Eu queria que mais CEOs fossem honestos dessa forma. É um fato. Aprender IA ou perder ou perder o seu emprego, né? Perder possíveis empregos. Não é mais claro do que isso. É simples assim. Ele falou aqui. O futuro, a IA é o futuro e literalmente vai vir para todos os trabalhos, vai impactar todos os trabalhos. Então aqui ele colocou um print aqui do primeiro e-mail, mas a gente vai vir aqui no tweet original e a gente vai ler todo o e-mail que ele mandou para o time. Então, antes de chegar em pessoas, né, antes de sair aqui na mídia, etc, tipo, alguém vazar isso aqui, ele mandou esse e-mail aqui ontem para todos do Fiverr, né? Aqui, ó, você vê, ele é o founder e CEO do Fiverr. E ele fala aqui também que se aplica a toda a comunidade de freelancers do mundo. Então vamos dar aqui uma olhada no que o Mika Kaufman, o CEO e fundador do Fiverr, disse para o time dele e que você também deveria se preocupar porque é literalmente um big alert, sabe? Quando você começa a ver pessoas nesse nível, você tem que ter noção que o CEO do Fiverr, ele não é qualquer merda. Desculpa o palavreado, mas ele não é qualquer merda. O cara sabe o que ele tá fazendo. Ele tem uma das maiores empresas de freela do mundo. E fazer intermediação de freela é muito difícil. Por quê? O cara que tá querendo trabalho, ele quer pagar X. O cara que tá fazendo trabalho, ele quer pagar Y. Você tem que fazer a intermediação disso, deixar os dois contentes, não perder o seu brand no meio, se o cara ele ferrar com o trabalho que ele foi feito, né? O cara que foi contratado ferrar com o trabalho, isso impactar na sua merda. Então o cara é bom. Esse que é o ponto. O Upwork e o Fiverr são uma das maiores plataformas do mundo em questão de freela, intermediação assim, entre o, a pessoa contratante e o contratado. Então vamos voltar para a tela aqui, vamos ler o que ele tem a dizer quanto a essa questão. Ele falou: Oi, time. Eu sempre acreditei em entregar Radical Candor, basicamente uma linha radical ali de conselho para evitar meias-verdades. Isso aqui é a base radical que você tem que seguir. Se você se importa com seus amigos, com seus colegas, você quer falar para eles a verdade, porque você realmente se importa, quer ver eles crescerem, etc. Então, esse primeiro parágrafo aqui é meio que sinalizando para todos do time do Fiverr que é o seguinte: olha, eu não estou de buchitagem. Eu não estou aqui para mandar esse e-mail para te deixar em alerta, para tirar o seu sono, para não, para, enfim, te deixar mais ansioso e assim por diante. É um tiro de alerta que ele fez aqui, para realmente setar expectativas e falar: eu não estou bullshitando você.
Eu realmente estou te dando esse alerta porque você é meu funcionário e eu me importo com você. Eu não quero que você fique daqui a 2 anos sem emprego porque você não soube sobre isso. Então vamos ao segundo parágrafo aqui. Então aqui está a verdade que ninguém está olhando. A IA está vindo para os seus trabalhos. E está vindo para o meu trabalho também. Isso aqui é um wake-up call, ou seja, é um tiro de alerta. O segundo parágrafo, ele basicamente ele fala que, olha, é a verdade que ninguém tá vendo, cara. A IA, apesar do que muitos falam, muitos programadores, muitas pessoas realmente inteligentes, os chamados doomers e tal, eles falam que, bom, a IA não vai substituir ninguém, isso aí tá 10 anos, 15 anos de ocorrer, etc. Cara, isso é uma verdade que a maioria tá ignorando, a maioria tá realmente deixando de lado. Mas eu vou te falar, a IA tá vindo para os seus trabalhos, a IA vai tomar os seus trabalhos e possivelmente vai tomar o meu trabalho também. Qual que é o trabalho de um CEO? Gerenciamento, tomar decisões difíceis. O trabalho de um CEO, eu gosto muito de uma frase do Thales Gomes, CEO da G4 Educação, né? Ou era CEO da G4 Educação, não sei onde que ele está no board hoje em dia, né? Mas ele é o fundador, né? Um dos fundadores. Ele fala que o trabalho do CEO é fazer 3 ou 4 decisões difíceis no dia. Porque essas decisões difíceis são um 80-20 da empresa. É o rumo que a empresa vai tomando. E, cara, vamos falar a verdade. O CEO do Fiverr, ele deve fazer muita decisão difícil no dia. E aí você pega, pô, uma LLM que tem conhecimento vasto sobre basicamente tudo que a humanidade já criou. Pode fazer decisões com base em lógica, probabilidades, daqui a 5 anos vai ficar cada vez melhor. E você tem o Mika Kaufman, que é o fundador e CEO, que é um ser humano, que tem emoções, que pode errar com base nessas emoções para fazer um pensamento mais lógico. Quem você acha que vai ter, daqui a 5 anos, um acerto maior dentro das suas previsões? Obviamente o computador, porque o computador ele consegue prever mais. É como no próprio xadrez. O xadrez ele foi o primeiro a ter essa maior revolução, quando o Kasparov jogou lá contra o Deep Blue da IBM. Já ficou claro que os computadores eles conseguiam prever mais lances de xadrez consecutivos do que um ser humano normal. Senão não seria possível um computador ele ganhar de um Kasparov da vida, porque o Kasparov é muito bom no que ele faz. Então vamos continuar aqui. Terceiro parágrafo, né? Não importa se você é um programador, designer, gestor de produto, cientista de dados, trabalha com direito, né, advogado, se você trabalha com suporte, é um vendedor, trabalha com finanças pessoais, a IA está vindo para o seu trabalho. Ela vai tomar o seu trabalho. Então ele fala aqui, ó, vai impactar todas as áreas. Vai impactar literalmente todas as áreas. Ele continua. Você precisa entender que o que hoje ou um dia foi considerado tarefas fáceis não vão mais existir. O que eram considerados tarefas difíceis vão ser consideradas vão ser as novas tarefas fáceis. E o que era considerado tarefas impossíveis vão ser as novas tarefas difíceis. Ou seja, ele está falando aqui de um ganho potencial de inteligência. Um ganho potencial tecnológico de inteligência é sempre quando você consegue fazer muito com menos. Você consegue aumentar o seu custo, você consegue aumentar o seu custo, você consegue aumentar o seu nível de processamento com aquele e baratear aquela mercadoria. Por exemplo, eu estava vendo ontem um vídeo sobre física de cabelo nos videogames.
no canal gringo e tal. E ele falava que era muito difícil, ainda hoje é, mas enfim, os jogos AAA e tal, de grandes empresas, eles já fazem isso muito bem, que é fazer cabelo em videogame. O cabelo tem muitos chunks, é muita variação com base no vento, com base na movimentação do personagem, etc. E ele falou que um dos primeiros games, assim, saiu mais ou menos em 2012, 2008, algo desse tipo, que fez um cabelo é, bom pra época. Com movimentação, que não era quadrado, e assim por diante. Só que ele falou que era muito pesado. E onde que eu tô querendo chegar hoje? A maioria dos games AAA, eles fazem muito bem os cabelos hoje. E não necessariamente o processamento do cabelo, ele foi diminuindo, ou seja, ele foi barateando com o passar do tempo. Óbvio que ele foi barateando porque nós, como seres humanos, como uma indústria bem formada, que é a indústria dos games, ela vai sempre tentando o quê? Otimizar cada ponto específico do game para também conseguir vender para console, para PC, etc. Mas o que realmente muda o jogo é a lei de Moore, que fala que os chips eles vão dobrar o processamento a cada 18 meses. E com a IA, isso não é mais verdade, porque o processamento o processamento ele está multiplicando, está dobrando a cada 6 meses. Então, o que na época era muito pesado fazer um cabelo de videogame, hoje em dia, por conta do processamento, é muito mais fácil, é muito mais barato do que o processamento. E sem dúvida existem muito mais técnicas possíveis. Então, o que o Mika está falando aqui é sobre isso. É sobre entender que o que é considerado difícil hoje, daqui a 5 anos, não vai ser difícil. É o que eu sempre mostro aqui nos meus vídeos. Ó. Eu fiz essa página aqui, pessoal. Se eu tivesse que fazer essa página aqui, eu mesmo, assim, tipo, colocar no WordPress hoje, eu não conseguiria fazer essa página. E é uma página muito simples, mas tem alguns pontos aqui, por exemplo, essa animação, os botões, marca d'água, todos os botões aqui eles são clicáveis e tal. Os botões também eles levam para essa centralização, e assim por diante, leva para minha newsletter, assim por diante. Você vê que é possível fazer isso hoje, mas isso é uma tarefa, isso pelo menos para um web designer seria uma tarefa média. Fazer uma página de 2 dobras, tem vários botões aqui, e dentro desses botões levam para algumas páginas. Porém, pasmem, uma tarefa que era considerada difícil, média, difícil para o usuário comum e média para o usuário que tem mais conhecimento, hoje em dia eu consigo fazer essa página aqui, e foi o caso, eu fiz essa página aqui com menos de 2 dias, utilizando IA. Com menos de 2 dias, eu transformei uma tarefa difícil em uma tarefa fácil. E como ele fala no tweet dele, no e-mail dele, né? Tarefas fáceis não vão existir mais. Ó, vou ler aqui de novo para você, ó. Segue meu mouse. Você precisa entender que o que era considerado tarefas fáceis, easy tasks, não vão mais existir. Então, continuando aqui. Então, parei aqui na questão das hard tasks e tal. E que as hard tasks, elas vão ser as tasks que eram consideradas impossíveis, elas vão ser consideradas as novas tarefas difíceis, né? Então ele continua. Se você não se tornar excepcional, se você não tiver um talento excepcional no que você masteriza, você vai sofrer uma troca de carreira em alguns meses. Meses. Não estamos falando de anos aqui.
Por isso que ele fala aqui no começo do e-mail dele que ele não tá ali para dar um tiro de alerta, para é um tiro de alerta, mas não é para gerar ansiedade na pessoa. Mas ele fala aqui que se você não começar a se tornar excepcional no que você faz, você vai começar a sofrer um monte de troca de carreira em meses. Aqui, ó, eu não estou tentando te assustar. Eu não estou falando sobre o seu trabalho no Fiverr. Novamente, voltando ao contexto, né? Isso daqui é um e-mail para os funcionários do Fiverr que ele abriu ao público porque ele considera extremamente importante, né? Eu estou falando sobre a habilidade de continuar dentro da sua profissão e da indústria. Ou seja, de perpetuar uma carreira dentro daquela indústria, né? Aí vamos para a segunda parte aqui. Todos nós estamos ferrados. Nem todos nós, mas aqueles que não acordarem e entenderem que a nova realidade é super rápida, infelizmente, estão ferrados. E é isso, gente. E é isso. Por isso que eu sempre trago vídeos aqui diários, porque vocês precisam entender que eu não sou o rei da goiabada que sabe de tudo. Mas eu aplico as coisas muito rápido, porque hoje o mundo exige isso, exige velocidade. Ela exige que você abra a câmera, mande seus argumentos para as pessoas. Se elas gostarem de você, beleza. Se elas não gostarem, o vídeo vai flopar. E aí você tira um feedback, uma otimização disso. Eu criei, em menos de 4 semanas, mais ou menos 5 sites com IA. Como vocês sabem, eu trabalho com agentes de IA, sistemas inteligentes. Nesses últimos 2 meses, a gente criou mais ou menos uns 10 agentes. 10 a 15 agentes. Dentro do N8N, fazendo low code. Eu posso até mostrar para vocês aqui a cara de um agente, para vocês terem mais ou menos noção do que é um agente de IA. Então, eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem o que é um agente de IA de vendas. Então, é isso aqui, ó. Quanto tempo vocês acreditam que eu tive que gastar para aprender a fazer todo esse sistema e chegar nessa forma de formatação, nessa formatação específica para que esse agente funcionasse? Se fosse antigamente, provavelmente duraria um mês para fazer isso aqui. Mas eu gastei 2 dias. 2 dias, obviamente eu tinha conhecimento prévio da ferramenta, eu não tive que aprender o que cada bloquinho desse aqui faz, a gente chama de node isso aqui no N8N, né? Mas para chegar nessa formatação aqui, o que eu fiz? Comprei conhecimento de pessoas que eu de fato sabia, fui fazendo tudo na mão. E é isso. Vamos progredir aqui dentro do tweet do Mika. O que nós podemos fazer? Bom, primeiro de tudo, tire um momento e sink in. Eu não sei o que significa sink in, eu acho que é tipo, fica tranquilo, sabe? Toma um copo d'água, grita o mais alto que você puder em frente ao espelho, se isso for te ajudar, porque, enfim, isso às vezes ajuda, tipo, você libera um pouco de neurotransmissores ali para te relaxar. E agora relaxa. Pânico não vai resolver o problema de ninguém. Vamos falar um pouco do que vai te ajudar a se tornar excepcional, um exceptional talent, que ele fala aqui, né? Uma pessoa excepcional, talento excepcional, no seu campo de trabalho. Ponto 1. Estudar, pesquisar e masterizar as últimas soluções de IA possíveis dentro do seu campo de trabalho, né? No seu campo de atuação. Tente múltiplas soluções e entenda o que te dá superpoderes. Por superpoderes, eu quero dizer a habilidade de gerar múltiplos outcomes, ou seja, múltiplas saídas por unidade e entregar isso com qualidade
para as pessoas. Programadores, código, cursor, suporte customizado, a questão ali do suporte para os clientes, tickets, intercom, FIM, SAM, isso aqui é tudo ferramenta, tá? Que ele tá falando. Advogados, contratos, Lex mais AI, Legora, mais ferramentas aqui que ele falou. Ponto 2. Então, basicamente, o ponto 1 é estude, pesquise, entenda as ferramentas que vai te dar superpoderes. E aí ele fala aqui alguns exemplos, por exemplo, código, para programadores, para advogados, e assim por diante. Ponto 2. Ache a forma mais, enfim, as pessoas mais inteligentes ou o seu time que pode te ajudar a se tornar mais mais aproximado, né? Mais familiarizado com as últimas notícias de IA. Você sempre tem que estar acompanhando hoje em dia. Tem que estar acompanhando, deixa eu voltar para minha tela, o que está acontecendo hoje em dia. Porque é isso. Tipo, o mundo está mudando muito rápido. Dentro da IA, dentro do campo da IA, fica cada vez mais claro que se você não for rápido o suficiente, você não vai conseguir progredir. Então, continuando. Ponto 3. Tempo é, o asset, o item mais valioso que você tem. Se você está trabalhando como em 2024, se você tá fazendo as mesmas coisas de 2024 com IA, você está fazendo errado. Aqui, ó. You're doing wrong. Você está esperando e está, tipo, tendo uma necessidade de ser a mesma coisa. Mas ele fala aqui, ó, você precisa esperar e necessitar que seja mais rápido e mais eficiente agora. Porque você tem superpoderes hoje. Você tem essas ferramentas que fazem coisas incríveis para você. Aí você vai falar sobre ética, sobre moral, sobre, pô, e se todo mundo utilizar IA hoje em dia, será que as pessoas elas vão começar a ficar mais burras? Porque, pô, a IA vai saber sobre tudo, mas e você? O que você vai saber? Não sei, mas o ponto é, se você quer continuar no game, não quer depender do governo, porque existe uma outra opção que é esperar. A opção dos desesperados, esperar e ver se realmente as previsões estão certas, porque todo mundo vai ter renda, no final das contas. Mas essa renda que todo mundo vai ter, não sei, assim. Como eu sou libertário, eu tenho um pé atrás sobre isso. Mas vamos voltar aqui, que não é o foco disso. Se torne um engenheiro de prompt. Google está morto. Uma Large Language Model e uma Gen AI são o novo básico. Se você não usa eles como um expert, seu valor vai decrescer antes que você saiba o que te bateu. É o que eu falei aqui, é o que eu te mostrei no meu site. Eu criei aquele site ali com menos de 2 dias. Para falar a verdade, foi menos de um dia. Porque ali eu só adicionei alguns botões e tal, algumas melhorias. Mas aquele site ali foi menos de um dia para ser criado. Porque eu sabia engenharia de prompt. E não é como se eu soubesse muita coisa sobre engenharia de prompt. Não, eu tô aprendendo todo dia aqui também, mas eu tenho os materiais, eu sei onde pesquisar, eu sei como aprender. Vamos lá. 5. Comece a se envolver com organizações eficientes que utilizam ferramentas de IA e novas tecnologias. Se não fizer sentido para contratar mais pessoas antes de aprender, que ficaria, enfim, pior se nós não contratássemos menos pessoas. Ou seja, as pessoas que eles contratam valem
muito mais do que as pessoas que não utilizam e não sabem IA. Então, esses são os 5 pontos. Estudar, pesquisar sobre as ferramentas, acompanhar as pessoas que mais sabem sobre IA no dia a dia e trabalhar com elas. O tempo é o item mais valioso que você tem na sua vida, então trate de usá-lo bem. Se você não está utilizando ele bem e fazendo as mesmas coisas em 2024, você está completamente errado. Você tem que aprender sobre engenharia de prompt e você tem que estar envolvidos em organizações, enfim, novas formas de visualização ali de projetos, onde tem IA envolvido, onde tem gente inteligente envolvida nesse novo mundo. E vamos para a última parte aqui. 6. Entender que uma estratégia de uma empresa contribui para que ela ative as metas. Não espere para ser invitado, né, tipo, convidado para reuniões onde as pessoas, né, elas falam e perguntam ideias para cada participante. Não vai existir mais reuniões assim. No lugar disso, faça suas ideias proativamente. Ou seja, no lugar de você esperar que um gerente da sua área vai coloque uma reunião ali para você mostrar suas ideias, você faz a sua ideia na frente, mostra para ele, ou seja, vende a ideia antes com um MVP, com um protótipo e tal, algo já criado, antes dele fazer essa questão. E é isso. Ponto 7. Pare de esperar. Eu tô traduzindo um simultâneo aqui, então desculpa pelo delay, né? Mas, enfim, esse vídeo não tem cortes, então é isso. Pare de esperar que o mundo, a sua casa, o seu ponto de trabalho, que eles vão te dar oportunidades. E comece a aprender, a crescer e de fato aprender, né? Crie suas próprias oportunidades. Com IA é possível isso hoje. Eu tô criando minhas próprias oportunidades aqui. Eu não faço ideia de quem vai ver esse vídeo, mas eu tenho uma noção de que as pessoas que estão vendo esse vídeo, elas vão se beneficiar no futuro. Pelo menos, eu tô fazendo minha parte aqui. Na minha cabeça é isso. Eu tô fazendo minha parte. Eu tô alertando todo mundo. Que é uma coisa que eu acredito realmente. A maioria vai perder o emprego. A maioria vai perder o emprego, vai viver de subsídio, vai perder completamente a liberdade, não vai poder viajar porque não vai ter crédito. Crédito social que eu falo, não é crédito em dinheiro. Vai ficar preso no próprio país, porque se sair do país vai perder o benefício do governo, vai ficar sem renda, porque tem robô pra tudo, mas não tem trabalho pra ninguém. Mas isso é papo pra outro vídeo, né? E é isso, são esses os 7 pontos. Vamos aqui pra finalização. Se você não gostou do que eu escrevi, se você acha que eu tô falando merda, ou eu sou apenas um otário que tá tentando te assustar, seja o meu convidado e joga essa mensagem no lixo. Tipo, ignora essa mensagem. Eu amo todos vocês e eu quero que nada além de boas coisas aconteçam. Mas honestamente, eu não acho que a promessa profissional, essa promessa de futuro, onde você vai continuar constantemente na mesma indústria, ela vai continuar nessa tomada que a gente está na realidade. Se você, por outro lado, entende que eu estou certo e essas preocupações elas são bem-vindas, eu quero que todos nós sejamos vencedores desse lado da história. Junte-se a mim numa conversa sobre como nós vamos como nós vamos fazer essa empresa com profissionais individuais.
nós podemos ter uma empresa magnífica e trazer um futuro lindo para nós. Nós só precisamos acordar e entender que você não vai vencer fácil e não vai ser tão lindo assim. Vai ser difícil, vai ser demandoso, mas vai ser bem pago. Porque o trabalho tem isso. Ele é bem pago. Essa mensagem é uma comida de pensamentos. Lá ele, né? Lá ele pra caralho que eu falei aqui. Mas, enfim, né? É basicamente uma forma de enviar os pensamentos, né? Eu pergunto, as pessoas me perguntam se eu tenho algumas horas no meu calendário possíveis durante a semana para que a gente possa conversar e descobrir sobre o futuro. E eu tenho. Então, eu venho me importando com vocês e a gente pode discutir isso. Para vocês, Mica. É isso, eu vou terminando o vídeo de hoje por aqui. Acredito que a gente falou sobre todos os pontos. São muita coisa, é muita coisa. É um mundo muito louco que a gente está vivendo. É um mundo em transformação, mercados financeiros caindo, tecnologia de ponta. E vamos que vamos.